I invite you to take a seat, please. Come in. We will start with the session of the evening. I invite the speakers to come to the table, please. Invito a los participantes que pasen para adelante a la mesa, por favor. ¿Ya? Yo les podría hablar en español o en inglés, pero no en portuñol, así que me van a perdonar y voy a hablar en español, que es lo que más me acomoda. Gracias. Bueno, bienvenidos a la primera sesión de la tarde, que es integración de mercados eléctricos en Europa y América Latina. Vamos a contar con tres expositores: Jorge Sousa, que es profesor ISEL de Portugal; Philip Offenberg, que es investigador asociado del Centro Europeo para Energía y Recursos de King College Londres, y con Solange David, que es vicepresidenta de el Centro de Intercambio de Energía CCEE de Brasil. Entonces, para respetar, digamos, el orden del programa, ya vamos a partir con la presentación del profesor Jorge Sousa, donde tienes 20 minutos para exponer. Ok, obrigado. Boa tarde, então. Gostava de começar por agradecer este convite que me foi endereçado pela Fundação CAS e pelo GESEL, e dizer que é com muito gosto que estou aqui para apresentar um pouco da visão europeia da construção do mercado de eletricidade. O meu nome é Jorge Sousa, eu sou professor no ISEL, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, uma instituição de ensino que existe desde 1852, portanto com bastante tradição, investigador no INESC. E a minha proposta para a apresentação aqui no seminário envolve estes 4 pontos aqui da agenda: uma breve caracterização do sistema elétrico europeu, na perspectiva do consumo e da geração. Depois irei falar sobre a integração de renováveis no sistema elétrico, que tem sido um tema muito importante na Europa e de alguma forma bastante bem sucedido em alguns países. Depois, então, entrarei na questão do mercado interno de eletricidade e, por fim, irei apresentar aqui alguns desafios de futuro. Caracterizando um pouco o sistema europeu, nós temos uma potência instalada de cerca de 1000 gigawatts, a maior parte não emissora, portanto não emissora de carbono, de CO2, com uma potência de 12% em nuclear, de 42% em renovável e o restante em fóssil, portanto basicamente carvão e gás. Uma ponta de consumo de 500 gigawatts e um consumo, uma energia de cerca de 3.300 terawatt-hora. E este consumo é repartido em 2015, como está aqui demonstrado neste gráfico, entre a produção hídrica, outras renováveis, porque aqui é importante distinguir a produção hídrica das restantes, na medida em que as outras são basicamente eólicas, fotovoltaico, e portanto são fontes não controláveis e têm particularidades distintas. Temos nuclear com 25% e fontes como o carvão e o gás. Mostro aqui também a evolução desde 2011 para 2015, onde se verifica
um crescimento das outras renováveis, portanto aqui representada verde, portanto 2011 até 2015, em termos de um decrescimento das produções convencionais a carvão e gás. Há ali uma exceção do ano 2015, foi um ano bastante seco na Europa, como podem ver nas primeiras barras representando a hídrica, o ano 2015 tem uma redução de produção, porque foi um ano seco, e isso foi compensado com produção fóssil, portanto, carvão e gás. Portanto, mas tirando este pequeno aspecto conjuntural, a tendência é um crescimento das renováveis, em particular das não controláveis, não é? Aquelas eólica, essencialmente, e solar, em detrimento das convencionais, carvão e gás. Portanto, esta é a tendência europeia. Esta realidade é diferente nos diversos países. Aqui apresento a percentagem do consumo que é coberto por energias renováveis, e aqui englobo a hídrica e a não hídrica, nos vários países europeus, e vemos aqui uma grande diferença. Por exemplo, países como a Noruega, temos aqui 110%, significa que no ano de 2015 conseguiu produzir toda a sua energia com renovável, ainda exportou renovável, ou a Islândia com 100% renovável, outros países com forte penetração, como seja o caso de Portugal, de Espanha, e outros com menos percentagem. Em todo o caso, os números são aqueles que mostrámos há pouco, os 34%, portanto 17% de hídrica, pode ser mais quando os anos são mais úmidos, e 17% de outras renováveis. Portanto, 34% será a média, mas com alguma diferença de país para país. Isto remete-nos para uma questão da tal complementaridade, que foi bastante falada aqui da parte da manhã, que é um ponto importante que motiva a integração dos sistemas e dos mercados. Portanto, conseguir integrar diversas fontes renováveis, por exemplo, hídricas que estão em determinados locais, a solar que pode estar mais concentrada em alguns países, eólica noutros, e conseguir esta complementaridade a nível do sistema. Isso implicou a construção e reforço das interligações físicas, mas também a nível dos mercados, como veremos mais à frente, para uma convergência a nível dos preços. Apresento agora seguidamente a questão da eólica. A eólica foi de longe a tecnologia que mais cresceu das renováveis nos últimos anos, e aqui mais uma vez uma diferença grande nos diversos países. Temos os países com maior penetração, são a Dinamarca, mais de 50% da produção é eólica. Aqui temos Portugal também com uma forte expressão, 20%, a Irlanda, a Espanha, são os países onde a eólica tem maior peso. Portanto, com uma percentagem do consumo satisfeita a partir da eólica. E podemos passar mais um. Esse apresenta aqui um exemplo de alguns dias do diagrama de carga de Portugal, em que foi totalmente satisfeita a procura com energias renováveis. Nós aqui, a azul clarinho, representamos a hídrica a fio d'água, a verde basicamente é eólica, e azul mais escuro é a hídrica da Albufeira. E esta curvazinha é o consumo ao longo de cada um destes dias, e depois tem uma linha mais fininha que é o consumo mais a bombagem. Portanto, a bombagem que é feita nas centrais hídricas e que podemos ver aqui em algum destes dias que tem um papel muito importante. Quando temos muita geração renovável, é uma das formas de poder armazenar, é fazendo a bombagem, que tem uma expressão grande em Portugal, para depois poder utilizar essa energia mais tarde. Portanto, temos aqui 4 dias consecutivos em que o sistema teve só a ser satisfeito com energias renováveis. Portanto, isto é um pouco uma ideia que alguns países têm de poderem vir a ter sistemas 100% renováveis, certo? Isso tem alguns requisitos técnicos, não teremos tempo agora para abordar todos, mas implicam alguns requisitos que são importantes de ter em consideração. Portanto, do ponto de vista de sistema, resumidamente era isto que eu vos queria apresentar. Avançava então para a questão do mercado. Com este primeiro enquadramento, isto é um enquadramento interessante feito pela Euroelectric, uma associação europeia das empresas do setor elétrico, que
que apresenta as 5 dimensões da União Energética. E, portanto, fala aqui em 5 vetores muito relevantes da política energética europeia. Uma delas é a segurança do abastecimento. Esse ponto é muito relevante, até porque a Europa tem uma grande dependência energética do exterior. Portanto, mais de metade da energia que é consumida na Europa é importada, portanto, temos de energia primária. Alguns países, estas percentagens são bastante mais altas, como, por exemplo, 70% a 80%. Portanto, há dependência forte. Isso é um vetor muito importante que norteou o desenho da política europeia para a área da energia. Um outro aspecto é a construção do mercado interno de energia, que tem o foco na eletricidade e no gás. A eficiência energética é dos tópicos mais recentes e mais importantes, onde está a fazer grandes desenvolvimentos. A descarbonização, portanto, há países como o caso do Reino Unido e outros que apontam para sistemas totalmente descarbonizados, toda a produção ser isenta de emissão de carbono, e depois, claramente, a inovação, que é basilar para entregar todos os desenvolvimentos nas outras áreas. Portanto, eu vou-me centrar basicamente no mercado interno da eletricidade, para mostrar a construção, resumidamente, porque o meu colega de painel, o Filipe Offenberg, irá aprofundar um pouco mais este aspecto da construção do mercado da energia elétrica, mas eu irei focar mais do ponto de vista dos preços, como é que o mercado tem evoluído e como é que nós temos conseguido produzir preços que são cada vez mais convergentes em todas as zonas da Europa. Então, eu iria avançar apresentando muito rapidamente o sistema que existe na maior parte dos países, em que prevê algumas áreas da cadeia de valor, desde a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização, sabendo que o transporte e a distribuição são considerados monopólios naturais e, portanto, sujeitos à regulação, têm tarifas reguladas, definidas pelo regulador, e depois temos as atividades competitivas, como sejam a produção e a comercialização, que são estabelecidos em regime de mercado. E estes mercados têm vários prazos. Esta é uma particularidade do desenho de mercado europeu, é que existem vários mercados com diferentes prazos de entrega. Temos um mercado a prazo, e aqui estou a falar de mercados organizados, ou seja, bolsas, porque também existe a contratação bilateral. É possível fazer contratação bilateral, que normalmente é o modelo mais usado aqui no Brasil, portanto, contratos bilaterais. Na Europa coexistem estes dois modelos, contratação bilateral e em mercados organizados, portanto, em bolsas, e com diversos prazos. O mercado a prazo, que pode ir desde anos, 1 ano, 2 anos, trimestres, meses, dias. Depois o mercado diário, que é aquele que tem mais visibilidade, é aquele que nós vamos olhar com mais atenção. E depois temos os mercados ainda de mais curto prazo, como sejam o mercado dos serviços de sistema, onde é gerida a flexibilidade que o operador de sistema tem que ter para garantir o equilíbrio em tempo real entre a geração e o consumo. Portanto, há aqui vários prazos e irei focar no mercado diário, portanto, que é um mercado onde se formam os preços para o dia seguinte. Portanto, diariamente são efetuadas ofertas por parte das empresas compradoras. Portanto, todas elas vão ao mercado num dia para fazer as suas ofertas para cada uma das 24 horas do dia seguinte. Portanto, vão sair 24 preços para um dia, horários. Eles oferecem blocos de potência-preço, tal como está aqui representado, e daí nós criamos a curva da procura da energia para aquela hora. E de igual forma se passa para os vendedores. As empresas vão ao mercado vender a sua energia para cada uma das 24 horas do dia seguinte. Isto representa uma dessas curvas para 1 hora e do encontro das curvas forma-se o preço. Portanto, isto é uma bolsa marginalista em que esta interseção entre a curva da oferta e da procura estabelece o preço de mercado. Este preço de mercado é o preço que é recebido por todos os vendedores e pago por todos os compradores, independentemente da forma como tenham oferecido. Por exemplo, um produtor pode ter feito uma oferta de 100 megawatt a 0 euros, mas não vai receber 0. Vai receber o preço marginal, que é o preço de cruzamento da curva da oferta com a procura.
Então, dessa forma, nós conseguimos para cada dia ter 24 preços. Cada um destes preços foi obtido pela interseção da curva da oferta e da procura. Na realidade, o que eu estou aqui a mostrar é o preço do mercado ibérico. O mercado ibérico é um mercado que envolve Portugal e Espanha, que estão conjuntamente desde 2007 no mercado conjunto, e o que vemos aqui são duas barras, porque na realidade podemos ter preços distintos em Portugal e em Espanha, quando a capacidade de interligação não é suficiente para acomodar as transações financeiras que foram contratadas em bolsa. O que vemos aqui é que isso nunca aconteceu no dia que aqui está apresentado. Há uma convergência total. O preço em Portugal é igual ao preço em Espanha em todas as horas deste dia, e isto é o normal hoje em dia. Portanto, há uma convergência de preços. Na Europa, em geral, existe um mecanismo que é o Price Coupling of Regions, o PCR, que é um mecanismo que está em aplicação desde 2014, que envolveu... neste momento, abrange 23 países, com 90% do consumo. Portanto, todos estes países e todas as bolsas que estão aqui apresentadas, tanto o OMIE, que é a Bolsa Ibérica, o GME, que é a Bolsa Italiana, o EPEX, que é uma bolsa enorme, que envolve a França, a Alemanha, o Reino Unido, portanto, a Nord Pool dos países nórdicos, todas estas bolsas juntaram-se em torno de um algoritmo comum, que se chama Eufémia, que garante a otimização da utilização da capacidade de interligação. Portanto, e com isto nós conseguimos garantir que os preços são, em toda a Europa, o mais uniformes possível. Obviamente que não garante uma total uniformidade, mas garante que estamos a fazer o melhor uso da rede existente. Apresentando aqui o exemplo dos preços observados no último trimestre de 2015, nós vemos que há diferenças. O preço médio foi de 43 euros por megawatt-hora neste trimestre. Este preço é uma média ponderada, não é? Porque, como disse, o preço efetivamente é horário, temos preços diferentes para todas as horas. O que vemos aqui é o preço médio do último trimestre, e podemos ver países com preços na casa dos 50 euros por megawatt-hora, como o caso do Reino Unido, a Itália, e outros países com preços muito mais baixos, como o caso da Noruega, da Finlândia, da Suécia. Mas isto não é assim sempre. Por exemplo, no primeiro trimestre já deste ano de 2016, temos um preço médio bastante mais baixo, portanto temos 30 euros por megawatt-hora, preço médio, com agora preços também distintos entre os vários países, mas em valores muitíssimo mais baixos. O que conseguimos observar, olhando para o histórico desde 2008, é que o preço europeu, que aqui é representado por esta curva vermelha, que aqui está representada por PEP, que significa Pan-European Price, a tal média ponderada dos preços dos vários mercados, este preço tem vindo efetivamente a decrescer e está numa banda cada vez mais estreita. Portanto, nós vemos também ali uma curva de máximo e de mínimo, que é o preço máximo e o mínimo observado nos vários mercados europeus, e vemos que esta banda se vem estreitando. Portanto, observamos uma convergência de preços. Isso é muito relevante porque a construção europeia, na perspectiva de ter um mercado livre de transação de bens e de serviços, implica ter também acesso à energia a preços praticamente comparáveis, porque senão nós temos empresas num país a comprar energia muito cara e noutros a comprar energia muito barata, o que vai introduzir distorções no mercado dos bens e dos serviços. Portanto, é um objetivo europeu, uma convergência de preços, tanto na eletricidade como no gás. Avançando então, porque já temos muito pouco tempo, com os desafios futuros. A minha visão aqui para o futuro é que o que eu vos apresentei é um pouco a perspectiva do mercado diário, um mercado onde efetivamente há mais visibilidade, que tem vindo a ser construído e integrado, mas os grandes desafios estão nos extremos. Estão no mercado de curto prazo, porque é nesse mercado que se pode negociar a flexibilidade necessária para a integração de fontes renováveis com grande variabilidade. Portanto, esse mercado existe. Há mercado de banda secundária,
de reserva secundária, de reserva terciária. São mercados onde se negocia a flexibilidade e, portanto, regulação de frequência. E, portanto, este mercado é cada vez mais importante e a participação neste mercado, por vários agentes, vai trazer muita flexibilidade. E aqui estamos a pensar também agentes do lado do consumo e não só centrais a vender flexibilidade. Estamos a pensar em um papel muito importante para o consumidor. Eu agora iria avançar alguns slides, porque este não iríamos ter tempo, iríamos passar para avançando mais e mais. Mais? Ok. Aqui, para terminar com esta visão da transição energética que se pretende. Nós temos em cima o modelo atual, ou melhor, um modelo mais convencional, em que há a cadeia de valor e que tem um sentido praticamente unidirecional, desde a produção, com fontes muito clássicas, para o transporte, para a distribuição e para o cliente, que vai transitar para um sistema que está agora em prática, onde, do lado da produção, existe muito mais diversidade de outras fontes com outras características técnicas, nomeadamente as novas renováveis. A níveis das redes há um grande desafio, porque há também muita injeção de produção a nível da distribuição e, portanto, vai haver um papel muito relevante do lado do consumidor, com fluxos nos dois sentidos, portanto, também da distribuição para o lado do transporte. Isto remete-nos para as questões das redes mais inteligentes, portanto, conseguirem logo, a nível local, fazer uma gestão inteligente dos recursos para retirar peso da gestão do sistema mais a nível centralizado. E pronto, julgo que estou no final. Terminava agradecendo a vossa atenção e deixando espaço para questões, mas julgo que isso será gerido no final do painel. Muito obrigado. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar a nuestro segundo expositor, Philipp Offenberg. No sé si quieren hablar. Oh no, it's good here. Yeah. I have it. Okay, very good. Thank you very much. As we've heard already, a very good economic description of the electricity market in Europe with the prices from Professor Sosa. I'll now focus more on the genesis of the electricity market in Europe, especially on the political and the regulatory aspects of it. So the goal of the European Union in the field of energy is to offer its citizens clean and affordable energy and, of course, guarantee security of supply. And since the 1990s, the main tool to achieve this has been the internal market for energy, or the creation of an internal market for energy in the European Union. And this, of course, means the optimization of the use of existing generation assets. And as you can also see here, the electricity mix in the different countries, the electricity systems are very different. And it's also important to highlight that the national electricity systems are not necessarily to be considered electricity markets already. This is a development that only started in 2009 with the liberalization process in the European Union with the third energy package. Also, it's important to say that even though there are, of course, transmission lines between the different member states of the EU, this does not yet constitute a European grid. But this is something that the EU and the European Commission is promoting through projects of common interest and through an interconnection target of 10% of the installed capacities, which is to be achieved by 2030. We just saw the day-ahead market in the EU is kind of a success story in terms of integration. And as you see in this slide, this has been a very regional, step-by-step process. So where we in 2014, or 2015, sorry, then came to the number, I think, of 23 countries that take part in this coupled day-ahead electricity market. As you saw in the slides of Professor Sosa, prices have been converging, and also
the competition in the market obviously has become better. So there have been 2 sector inquiries into the competition of the electricity market. The first one was in 2005, which stated that the competition was only marginally evolved. There were large concentrations, of course, and powerful market players had the ability to withhold capacity in order to bring up prices. And in a second evaluation of competition in the EU, which took place in 2014, this picture had changed. It had improved. There's still concentration, but market players are not able to withhold capacities that easily anymore. Plus, the reasons for this are on the one hand, the market liberalization, but on the other hand, the rise in renewables, which in countries like Germany, for example, came not from the incumbents, but brought new players in the market and thus decreased market shares of dominant players. So how did this electricity market evolve? There are 2 building blocks. One is the legal aspect, the rules, the market design, and the other one is, of course, the infrastructure, the physical interconnection. When we talk about the rules, as I mentioned, it started in the 1990s with first efforts to break up an integrated industry. So the main focus is to distinguish clearly between the competitive parts of the industry and the non-competitive parts of the industry. And so there were obligations to open infrastructure to third parties, to free up the markets to new entrants, remove barriers for end customers to change their suppliers, and to establish independent regulators. And as you see, the first electricity directive was in 1996. It was to be transposed by the member states in 1998, and then the second followed in 2003, which was to be transposed by 2004. Why do I say was to be transposed? Because a lot of member states actually delayed this transposition. The main change came with the Lisbon Treaty, the Treaty for the Functioning of the European Union in 2009, which gave the EU real competences in the field of energy. Because what before policy was in the field of energy was basically done through competition policy. Now the EU had an actual competence in this field of energy. What was following was then the third energy package that fiercely established the principle of unbundling of energy suppliers from network operators, established independent system operators, strengthened the independence of regulators. And finally, of course, at parallel, the EU established an emission trading scheme in order to put carbon price in place. With the signing of the Paris Agreement, of course, the focus turned more towards sustainability, decarbonization of the energy sector, and with the Energy Union, which is one of the flagship initiatives of the Juncker Commission that started in 2014. The ambition of the Commission is really to decarbonize not only the energy system but the whole economy, to actively attract private investment into low fossil, low carbon energy generation infrastructure. To put actually also a stronger price on carbon and to tackle the issue of fossil fuel subsidies. So now with the Energy Union, recently the Commission has really taken the whole issue of energy policy one step further than the problem of market integration, which of course is still important. The second building block, the infrastructure, you see here the 10-year network development plan of the European Union, which is a non-binding plan and updated every 2 years. It is put together by the TSOs and third parties, and the projects are selected on the basis of a cost-benefit analysis. And of course, then the regulatory authorities and the European Commission have to approve this plan. And actually, on basis of this plan, the European Commission then selects projects of common interest, which are the priority projects that have to be put in place.
Let me give you some numbers. So, according to this 10-year network development plan, 150 billion euro investments is foreseen, out of which 80 billion until 2030. It is expected that the energy bills, or that these infrastructure projects contribute to a reduction of about 2 euros per megawatt hour on energy bills, a 40% reduction in congestion hours, and even 8% emission reductions until 2030 are supposed to be thanks to the implementation of these projects. The next slide shows the projects of common interest. So this is a list of projects that is taken out of the pool of these projects that you saw on the last slide. And what is very remarkable, I think, is that we're not only talking about interconnectors, but here you see on the slide that also phase shifters, here 2 on the German-Polish border, for instance, are considered projects of common European interest. So this shows, which you will also see later, that there are still some divergences in the European electricity system, and uncoordinated national policies make it necessary to install phase shifters. In this case, it's the German energy transition, where the expansion of renewable energy, and especially wind in the north of Germany, does not proceed at the same pace as network expansion within Germany. So German wind power electricity is flooding Polish grids, which makes it necessary to install these phase shifters. So the process of building the European electricity market is basically a top-down and at the same time a bottom-up process. Top-down because there's obviously the regulation, not only the energy packages I already presented, but also the network codes, so the real practical instructions, out of which there are 3 categories: connection codes, operation codes, and market codes. And we have already 10 network codes which have been drafted and will be approved in the near future. On the other hand, there are regional projects, bottom-up projects. As you saw, the market coupling also proceeded gradually, so step by step. And current regional projects you could mention, for example, are the Pentalateral Energy Forum. So that's the Benelux countries, Germany and France, which are preparing to couple their intraday markets and also their balancing markets. All in all, you can say this regional approach, coupled with the top-down approach, has had some successes. So some really important infrastructure projects could be finished, like a Spain-France interconnector. Then there are these 10 network codes which are about to be released. And the day-ahead coupling, obviously, which we saw. But on the other hand, it's a very slow process, so we are already talking about 20 years since the first electricity directive. There are still 40 TSOs in Europe. The question is if that's really necessary. Then there are issues like the phase shifters and the loop flows that I just presented, which also bring up the question of splitting price zones, existing price zones. So, for example, the German-Austrian price zone. So overall, there's the question, is this regional approach really feasible, or is it just too slow? And would there not be the alternative to impose some kind of a superior body that would, so to say, give a structure that has to be implemented by all the existing TSOs? Challenges. So beyond this question of regional approach, there's the question of a fragmentation of the energy system through national policies. This concerns especially the support schemes for renewable electricity, and on the other hand also then questions of the market design regarding capacity mechanisms. So renewable support schemes are strictly national in the European Union, and seen from a European perspective, this is actually a major inefficiency, because benefits from trade that you could have are totally left out here. And
if you consider that weather conditions are very different in the EU, it makes even less sense. So that, for example, Germany has more installed PV capacity than Spain. So then there's also a fragmentation in terms of the market design. As you see, a lot of countries are establishing capacity markets or have already established them, but very rarely these markets have the same features. So the UK, for example, has capacity auctions for long-term contracts for new plants that have no volume risk and a central buyer. A central buyer does, however, not exist in the French capacity market, and there are volume risks for those who participate in this market. Again, here, benefits from trade that are left out, because larger market areas, of course, would require less capacity to be built and thus also less capacity payments, especially since the peak hours in a lot of European countries are uncorrelated. So the peak hours of France and Germany are also only correlated by like 50%. That means there would be a lot of potential benefits from a stronger market integration rather than building national capacity mechanisms. So what can be done? The European Commission is currently taking the next step in finishing the electricity market. A new electricity market design will be presented in November, and then, of course, still has to be debated in Parliament and the European Council. But what looks realistic at the moment is that the European Commission is actually taking a rather soft stance on capacity markets, not rejecting them in total, just because many member states have already established them or have started this process. And there has been inquiry into capacity markets by the DG Competition, and the first statement was released on this issue, where you could see that the Commission is actually willing to accept them, but that the Commission sees the need to establish a common framework for these capacity mechanisms, and this is very reasonable, I would say. Furthermore, of course, it's necessary that there's a cross-border opening of these capacity markets. And finally, it should also be said, if there's a blueprint, that capacity markets are a temporary measure and there needs to be a phase-out plan. Similar, of course, with the renewables, market-based support schemes should be established, and these should be open for cross-border participation. And that's actually a trend that's starting slowly. I think in Germany it's about 5% of the capacity that is open for cross-border participation, or 5% of the support schemes. But this should be really set out for the whole EU. Finally, so this were the realistic scenarios for how to proceed on the electricity market reform. But then in the past we've seen that actually on the ground things change very fast. So we've already had, as I said, 20 years of electricity market building in the EU, but things have changed, renewables have come up, and now we're going more and more to a decentralized system. So with photovoltaics on houses, with storages, with electric cars now being rolled out. So that means the system is getting more and more decentral. And the question is, if a market design is made now, it should be, of course, for the long term. Otherwise, regulators will have to deal with this issue in a couple of years again. So whether more and more cross-border participation is actually the best European approach, or whether we should see what can be done on the local levels. So whether we can really create competitive local levels with private platforms, for example, that have to be somehow linked, of course, to the EU market, rather than really focusing on this approach, which, of course, as we saw, is a very slow one. And then an extreme solution could be, for example, when we compare the grid to the German highways, the Autobahn, very world famous, so where
people actually pay a fee to participate. It's not a direct toll, but people pay car taxes, of course, and then pay a VAT on gasoline. Technically for the use, you could compare it to this. So if we somehow open the grid for this kind of private participation. A very good case we've seen is the Brooklyn project, where actually people trade in New York, where people trade electricity with their neighbors, and utilities are not needed anymore even. So I think we need really to look ahead and see these developments rather than keeping to go on this integration path that we have been following so far. Thank you. Muchas gracias, Philippe. Pasamos a nuestra tercera expositora, Solange David. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar o Jorge, o Felipe e o Ricardo, e cumprimentar também a organização, em especial o professor Nivaldi, e fazer aqui uma menção à organização, porque a gente está falando de integração e a sacolinha aqui que eles mandaram é uma sacolinha muito bonita que mostra a integração também, né? Inclusive aqui com o Rio de Janeiro, parabéns aí na figura da Karina e das demais pessoas. É bem interessante a proposta. Bom, mas para falar de integração, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é a operadora do mercado de energia elétrica do país, né? Não vou falar muito da estrutura do mercado do Brasil, mas vou falar de algumas questões inerentes ao mercado. E, para isso, falar do que é a CCE, a Câmara de Comercialização, algumas premissas e regulação na integração energética brasileira, questões do mercado de energia e alguns aspectos do futuro. Especificamente sobre a CCE, ela tem 17 anos, criada em 1999, passou aí por alguns problemas, inclusive mudou de nome 3 vezes, esse é o terceiro nome da instituição. É uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem finalidade pública e é regulada e fiscalizada pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia. Tem como principais atribuições aqui a parte comercial, o primeiro quadradinho ali do lado direito de vocês, registro de contratos de compra e venda de energia, que é toda a estrutura comercial, então, compra e venda de energia. Segundo quadradinho, coleta de medição, ou seja, a parte física, toda a medição da geração e do consumo de energia no país, e também o cálculo das perdas e outros cálculos aí referentes à contabilização, que é o terceiro quadradinho, que é a parte financeira, ou seja, o comercial, o físico e o financeiro. As contabilizações são feitas no âmbito da Câmara de Comercialização, assim como as liquidações, em especial do mercado spot, do mercado de curto prazo. Uma questão muito importante, transparência, divulgação de resultados e informações aos agentes e à sociedade de modo geral. O site da CCE disponibiliza inúmeras informações, uma riqueza, aliás, de informações, em especial aí para a área acadêmica e para os pesquisadores. Tecnologia, nossas plataformas tecnológicas é que suportam todas as operações que são correspondentes ao Brasil, como um todo, o Sistema Interligado Brasileiro. E, por fim, algo que nós entendemos como muito relevante, capacitação e treinamento, ou seja, conhecimento, não só para o Brasil, mas também para o mundo aí, em geral, para a sociedade em geral. Em termos de números, nós temos, então, em 2015, 43 bilhões contabilizados, 2016, 23 bilhões até agora, isso só no mercado spot, em algumas operações ali que a CCE faz a gestão, que estão aqui embaixo, a sopa de letrinhas. Alguns não vão entender o que é, inclusive alguém falou isso para explicar para os chineses, né? Seria difícil, mas o MCP, que está ali embaixo, é mercado de curto prazo, cotas de GF, cotas de garantia física,
das usinas que não tiveram as concessões renovadas em 2012. Acho que a Isabela falamos sobre isso hoje, né? O terceiro quadradinho embaixo, cotas de Angra, energia nuclear. É a CCE também quem faz a liquidação financeira da nuclear. MCSD, o mecanismo de compensação de sobras de déficits, que são trocas de energia entre as distribuidoras. E energia de reserva, que é o encargo arrecadado pela CCE também, cobrado aí de todos os consumidores brasileiros. Além dessas atribuições, a partir de 2007, a CCE passará a exercer a gestão de contas públicas, arrecadação de todos os usuários brasileiros, conta de desenvolvimento energético, CCC, conta de combustíveis fósseis, e a RGR, Reserva Geral de Reversão. Contas essas que estavam sob a gestão da Eletrobras, e que agora passarão, então, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, em termos numéricos aqui, observando quem é que integra a Câmara de Comercialização. No Brasil, hoje, nós temos quase 80 milhões de unidades consumidoras. 78 milhões, 78 a 80. Só que, no mercado, que é representado aqui pela Câmara de Comercialização de Energia, nós falamos, primeiramente, mercado atacadista, e vocês podem ver aqui acho que não tem o apontador, né? Tem? Aqui é a parte de cima? Aqui? Esse vermelho, ok. Opa. Bom, vocês podem ver aqui, então... Me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Opa, meu Deus. 2000 aqui, 58 agentes, né, que era o mercado atacadista, grandes blocos de energia eram negociados, e aí nós fomos, então, evoluindo até hoje, 4.275 agentes. E aqui chamo a atenção de vocês para esse bloco amarelo e para o bloco verde. O bloco amarelo, consumidores especiais, que consomem de meio mega a 3 megas, consumidores livres, que também estão aqui, acima de 3 megas, são grandes consumidores, e o verde, geradores produtores independentes, em especial eólicas, né, um grande crescimento da energia eólica. E aqui chama a atenção também para os distribuidores, que, apesar de serem em pequeno número no âmbito da CCE, aqui, deixa eu voltar para lá. Distribuidores, o quadradinho vermelho ali, são 49 apenas. Em termos numéricos, representa 1,1% de agentes da CCE, mas quase 75% do consumo de energia elétrica no país. O que eu quero mostrar com isso? Nós queremos aqui indicar que, em termos de mercado, quando a gente fala de integração, nós temos, então, divididos aqui possíveis importadores de energia, principalmente os consumidores, os distribuidores em grandes blocos, e os possíveis exportadores de energia, tanto os geradores quanto os comercializadores de energia, comercializadores representando, então, geradores, que é algo que está ocorrendo hoje no Brasil em termos de exportação. Passando, então, para a integração na América Latina, nós temos esse quadro, e já foi comentado hoje, da autossuficiência, né, na América, e, de fato, nós observamos isso, apesar que esse quadro aqui ele demonstra uma concentração no petróleo, que é o grande vermelho, ali o cinza, nós temos gás, o azul é a hidrelétrica, o azul aqui embaixo, que, na verdade, o Brasil está concentrado aqui, grande parte da energia brasileira é hidrelétrica, acima de 70%, mas nós temos, de fato, um mix, e esse mix representa uma oportunidade aí de integração bastante grande e que, de fato, é relevante quando nós observamos, então, as oportunidades que temos, né? E quando falamos em oportunidades, nós tentamos aqui fazer uma vinculação do que chamamos de convergências ou divergências para essa integração, e, na verdade, a convergência, a gente pode pegar o com ali e perpassar para outros termos, né? Convergência, complementariedade, conjugação de interesses, conectividade, que é o que muito foi falado hoje. E eu não vou falar sobre tudo que está aí, mas eu quero chamar a atenção para o último item aqui,
era do novo regionalismo, né? Então, em termos políticos ou em termos até legais e históricos, nós também estamos falando isso, principalmente em termos de convergência de interesses, e chamar atenção para esse bullet também, direitos e obrigações igualitários. Nem sempre, né, mas na medida do possível. E todos os demais são questões que já foram colocadas, como a sinergia e busca, principalmente, aqui da convergência de utilização de infraestrutura e recursos, né? Então, na verdade, o que a gente está falando é uma grande comunicação e convergência entre infraestrutura e recursos. E quando a gente fala de divergências, chama atenção aqui não bem divergências, mas desafios, talvez, principalmente quando a gente fala de preço. Esse bullet, o valor da energia elétrica, o preço do combustível. Nós temos exemplos claros aí de discussão, preço da energia com Itaipu, o gás com a Bolívia também, e principalmente a questão normativa. As normas de mercado são diferentes aí entre os países. Então, isso faz com que nós tenhamos, sim, grandes desafios, principalmente em termos de regulação. Agora, chamar a atenção, no sentido de que, ao mesmo tempo que isso representa um desafio, também uma oportunidade até que foi observada ali na década de 60 e 70, quando, no Tratado de Itaipu, uma questão curiosa aqui, Tratado de Itaipu, que foi assinado na época dos regimes militares, tanto do Paraguai quanto do Brasil, e que foi disposta ali uma previsão de que divergências não interromperiam a execução do tratado e a execução das obras, e que essas divergências seriam resolvidas ou por meios diplomáticos ou por meio da arbitragem. Então, é algo que é histórico e, principalmente, uma lição que nós podemos levar para questões aí, tanto de estrutura, de busca de integração, quanto também para a busca de estruturação de mercado. E partindo, então, para a consolidação de tudo isso, então, quais são os desafios, né? A questão, uma das propostas do painel era justamente falar de desafios. Então, nós podemos aqui relacionar 5. O relacional, que é justamente como é que esse mercado ele vai se estruturar e as operações vão se desenvolver conforme as regras estabelecidas. O estrutural, institucional e operacional, ou seja, quem é que vai fazer isso, quais serão os papéis das instituições para essa estrutura. A próxima questão, então, o legal e o econômico, principalmente quando a gente fala de risco, e quando a gente fala hoje num cenário de economia, quais os investidores, quem é que investirá em determinados países, dependendo das condições do cenário analisado. Concorrência e proteção ao consumidor também. Quando se fala de mercado, uma palavra que é permanente é ampliação e, principalmente, benefícios para os mercados. Então, como é que isso se desenvolverá? E, principalmente, observando não só a participação do Estado, mas também a participação da iniciativa privada nessa estruturação. E, por fim, a consolidação e a visão de futuro, né? O que é isso? Então, é conjugar o que é segurança energética, que é o que todos buscam, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, conjugar isso com suprimento de qualidade, com a sustentabilidade, principalmente quando se fala de fontes renováveis, e, sim, com a modicidade tarifária e de preços, né? Então, é um desafio bastante grande para o Brasil e, acreditamos, também para todos os países da América do Sul. E outros desafios que também já foram colocados aqui, questão ambiental, a questão da transmissão, que reputamos também de suma relevância, porque falamos mais de geração e transmissão. Nós deixamos um pouco, às vezes, de lado, mas é justamente o que integra tudo. Tarifas e pedágios, falta de uniformidade no cálculo e recuperação de investimentos em alguns países, é um desafio para que a gente tenha a efetiva integração. Preços e subsídios, e, no caso aqui, o exemplo da formação de preços no Brasil. Então, o que esse quadro mostra, o que esse gráfico mostra, como é composta a tarifa de energia no Brasil. Vocês podem observar ali pelo azul maior, que 53% diz respeito à compra
transmissão e encargos. E desses 53%, 56% é composto por encargos setoriais. Então, sim, o Brasil é um desafio, principalmente em termos de cobrança de encargos, então também, obviamente, é um desafio para a integração de como é que esse preço se formará e como é que haverá competitividade quando se fala de estrutura de concorrência no mercado e mercado integrado. E, passando dessa discussão de desafios, o que nós temos hoje? O Brasil participa de algumas dessas instituições. Nós temos aqui, como já foi falado, hoje pela manhã também, o embaixador Castro Neves, ele até fez uma brincadeira, ele disse, nós temos muitas iniciativas, mas quem é que realiza, né? Qual é o pragmatismo de tudo isso? Então, uma relação, nós temos os organismos internacionais, tratados, acordos, protocolos, programas, projetos ou autorizações específicas. Então, os nomes são muitos, né, como nós podemos ver aqui, e as formas também são diversas. Formas que nós chamamos ou de permanente ou de temporária. Permanente, quando a conexão, de fato, ela é de infraestrutura fixa, ou permanente ou temporária. Existe a infraestrutura, mas é uma janela de oportunidade que você verifica ali as negociações que existem ou não. Então, em termos de exemplos aqui, os nomes todos, ALAD, OLAD, Sierra, Arpel, Nasul, CAM, Mercosul, IRSA, então tudo isso na América ou continental, as integrações permanentes ou temporárias, chamando a atenção, então, para os tratados e acordos assinados, e o Brasil aqui, o Tratado de Itaipu, que já foi bastante comentado, e em termos, então, exemplificativos aqui, o que nós temos do Tratado de Itaipu? O Tratado de Itaipu se encerra em 2023. 2023 se encerra o Tratado de Itaipu. É um desafio para o Brasil, porque quase 20% da energia consumida no Brasil vem de Itaipu, com preços ali determinados. Então, a grande pergunta é, o que Paraguai desejará fazer com a energia de Itaipu quando vencer o tratado? O que o Brasil está fazendo daqui até lá, e o tempo passa muito depressa, o que nós vamos fazer e como essa energia será tratada no mercado. Hoje é uma energia aí que tem um tratamento bilateral, como é que vai ser feito, então? E uma energia que tem garantia de recebíveis, porque as distribuidoras compram compulsoriamente essa energia. Então, esse é um exemplo de conexão permanente. E aqui nós temos, em termos de exportação, o histórico de exportação do Brasil, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Conforme os anos, vocês podem observar que é sazonal, é uma questão, de fato, de janela de oportunidade, necessidade e preço. E não só o preço da energia, mas também o pagamento de encargos. É uma característica relevante a ser comentada que a energia exportada é considerada uma carga no país e, portanto, sobre ela recaem todos os encargos que os consumidores brasileiros pagam. Então, aqui é um quadro também dos encargos que são cobrados. E aqui é uma questão em termos, quando a gente fala de transmissão, que é o grande elo integrador, ou para alguns a infraestrutura da infraestrutura, nós temos um exemplo aqui, interligação com a Argentina, Guarabi 1, Guarabi 2 aqui, com o Uruguai aqui embaixo, Rivera, aqui Uruguaiana também, que algumas questões diplomáticas surgiram em decorrência aqui dessa integração, ou possibilidade ou não de escoamento de energia. E, para finalizar, mais 2 slides, que são 3 slides, que são desafios que nós entendemos. Ou seja, quando nós falamos de mercado, quando falamos de integração, complementariedade, janela de oportunidade, nós temos que olhar o futuro também e vermos que hoje nós estamos discutindo tudo isso. Fontes renováveis, como é que elas se inserem, geração distribuída no Brasil, nós temos um programa aqui que está sendo desenvolvido, Smart Energy, Smart Grid, Smart Metering, Smart Storage e todas as questões relacionadas à evolução tecnológica e, principalmente, observando aí o que se está dizendo da 4ª Revolução Industrial, a hiperconectividade, né? Então, os países
todos hiperconectados. E como é que o mercado se insere em tudo isso? E, principalmente, o mercado, quando a gente olha aqui para nossa região, o Brasil é sempre visto como potencial comprador e o grande comprador e a janela de oportunidades para muitos dos países. É bem verdade, como o Nivaldo hoje nós comentamos, né? Para o Brasil pode ser pouco e para os países que têm interesse em importar para o Brasil pode ser muito, né, Nivaldo? Então, é uma discussão aí que tem que ser observada, e principalmente quando se verifica não só um cenário de evolução, mas também um cenário econômico, e observando o Brasil, que está aí no cenário de crise. Nós somos otimistas, logo ultrapassaremos esse momento, mas, de qualquer forma, é algo que tem que ser olhado para o futuro. E, em termos de desafio, como é que o Brasil hoje, então, está vendo a eólica e a solar, né, as renováveis, no mercado brasileiro? Então, no mercado brasileiro, nós temos aí 3 janelas de oportunidade, tanto no ambiente regulado, para negociação, quanto no ambiente livre, e agora o que está sendo estruturado, que é a geração distribuída. Então, são possibilidades de negociação, a energia eólica muito contratada no ambiente regulado, e também como energia de reserva, com recebíveis assegurados aí por 15 ou 20 anos, o que atrai o investidor. Então, é um modelo adotado pelo Brasil, agora solar também, 3 leilões de solar. Então, o Brasil está se estruturando em termos de incentivo e, justamente, mecanismos, né, para o desenvolvimento. E esse é o final, eu não vou falar sobre tudo isso, que são constatações e preocupações, mas somente 4 pontos. O primeiro deles é o 4 aqui, é a questão, justamente, das decisões sobre integração e da participação dos Estados. Esse item 4, que está do lado direito de vocês, esquerdo, do lado esquerdo de vocês, decisões sobre integração energética são tomadas em âmbito do Estado, né, com uma governança e coordenação. E como é que a iniciativa privada se insere nisso, né? E, principalmente, olhando o item 4 do outro lado, do lado direito, então, de vocês, como é que a regulação e como é que isso se estrutura, não só para que o Estado participe, mas que tenha atratividade também da iniciativa e do investidor privado. A outra questão, a importância para o desenvolvimento social, as desigualdades sociais, justamente que foi falado aqui, o índice de desenvolvimento humano, a energia elétrica é essencial para isso, principalmente quando ajuda e possibilita aí melhorias na educação e saúde. E do outro lado, então, em termos de preocupações, né, nós temos dúvidas sobre a viabilidade efetiva da integração, principalmente quando a gente vê os desafios, né, e são vários. Os estados sendo buscados, ou os países, mesmo quando se tem negociação privada, geralmente se busca a garantia dos estados para as negociações, então é algo que também tem que ser discutido, principalmente quando se quer uma credibilidade do mercado e a estruturação do mercado, e a confiança passa por isso. E o item 4, que é o final que eu gostaria de comentar, que é justamente a estruturação, as questões jurídicas e a regulação, que são essenciais justamente para o desenvolvimento, para a estrutura, para a confiança, para o desenvolvimento a longo prazo do mercado. E, ao final, aqui deixar registrado para vocês as oportunidades, então, e disponibilidades no site da CCE, em termos de informações, dados e informações, ricos em termos de conhecimento do mercado brasileiro, e agradecer, então, a atenção. Solange, muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo había preparado una presentación básicamente sobre la problemática de integración América Latina, la problemática energética a nivel global, ¿ya? Pero finalmente, dado la dirección que ha ido tomando, digamos, las distintas presentaciones en el seminario,
voy a hacer algunos comentarios sobre la situación chilena, ¿ya? Que yo creo que es bueno, digamos, traerla a discusión, ¿ya? Tenerla presente cuando hablamos de problemáticas de integración en América Latina. ¿Ya? Entonces voy a pasar rápidamente a las notas que tengo al final. Entonces básicamente lo que tenemos es una historia diferente, ¿ya? En el caso de integración energética en América Latina, cuando miramos la realidad de Chile, ¿ya? Y en los años 90, Chile tenía una matriz eléctrica, una matriz energética bastante con mucha hidroelectricidad, ¿ya? Y enfrentamos algunas situaciones de sequía bastante severas que recomendaron la diversificación de la matriz energética, de la matriz eléctrica. Y en particular se empezaron a buscar alternativas de generación que permitieran de alguna manera complementar la generación eléctrica en años de sequía, en años tremendamente secos. Y ahí se vieron que en esa época, estamos hablando de los años 90, las alternativas más razonables, ¿cierto?, eran carbón y gas natural. Surgió como una alternativa muy atractiva, de muy bajo costo, el gas natural importado desde Argentina, ¿no? Y en ese entonces un acuerdo, digamos, entre los gobiernos de Argentina y el gobierno de Chile llevó a la materialización de una interconexión gasífera donde Argentina iba a exportar gas a Chile con una serie de contratos suscritos entre privados, contratos, algunos eran a firme y otros contratos que eran interrumpibles, ¿ya? La situación anduvo bastante bien en los 90, estamos hablando finales de los años 90. Eso significó que Chile desarrolló una matriz eléctrica entre el año 98, 99 y el año 2004 con una fuerte componente de gas natural importado desde Argentina. Más del 60% de las inversiones en generación que se desarrollaron en ese entonces, ¿ya?, dependían del gas natural importado de Argentina. A la vez, ¿ya?, en la búsqueda de un combustible menos contaminante para la ciudad de Santiago, se transformó el gas que se usaba en la ciudad de un gas fabricado, ¿cierto?, a gas natural importado a Argentina. Entonces Chile empezó a depender significativamente de gas natural importado para generación eléctrica, que tomó una participación importante en la matriz eléctrica, y también para consumo a nivel residencial y a nivel industrial, ¿ya?, en la zona central, en la zona norte y también en el extremo sur del país, donde existía la planta de Metanex, ¿ya?, que producía metanol, una empresa canadiense, ¿cierto?, que exportaba este producto a nivel internacional, ¿ya? Bueno, vino la crisis argentina en el año 2001-2002, ¿ya?, lo cual significó que, producto de los desajustes de la política macroeconómica, ¿ya?, el gobierno argentino se vio en la necesidad de tener que devaluar el peso argentino. Con la devaluación del peso, las autoridades argentinas, entendiendo la situación de conflicto que surgía, digamos, con la población, la que de un día para otro vio que el valor del dólar aumentaba de 1 peso argentino por dólar a 3 pesos argentinos por dólar, ¿ya?, entendiendo el impacto sobre, ¿ya?, el costo de vida de la población, la autoridad argentina decidió congelar las tarifas de los servicios públicos y en particular del gas. Al congelar el precio del gas, ¿ya?, en pesos argentinos, se empezó a generar una situación de una divergencia entre lo que era el consumo y la producción doméstica de gas. En ese momento Chile
compraba aproximadamente el 20% del gas que se producía en Argentina. Entonces la válvula de ajuste en Argentina frente a este fuerte crecimiento en el consumo doméstico de gas y un estancamiento en la producción de gas fue reducir las exportaciones de gas a Chile. Entonces, en un periodo bastante breve, ¿ya?, el gobierno argentino empezó a disminuir en forma bastante rápida las exportaciones de gas, generando una situación tremendamente compleja en Chile, ya en términos de lo que es la generación eléctrica, ¿ya?, donde todas las inversiones de los últimos años eran mayoritariamente centrales a gas natural, importado a Argentina, y también para el consumo residencial, lo cual era un riesgo tremendamente importante de seguridad energética. O sea, las familias dependían del gas natural para cocinar, para calefaccionarse, ¿ya? Y esto ocurre, ¿ya?, en un periodo donde el precio del petróleo estaba en $140 por barril. Entonces, bueno, en Chile en general se cree en los mercados, por mucho que nos duelan, ¿ya?, y se tomó la decisión de hacer que los precios a nivel de usuarios, ¿ya?, reflejen la escasez del producto, ¿cierto? ¿Ya? Y se empezó a tomar medidas para de alguna manera poder enfrentar esta realidad o esta nueva realidad no anticipada o malamente no pronosticada, ¿cierto?, que se enfrentaba en Chile. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que tomó la autoridad en el momento? ¿Ya? En primer lugar, bueno, hacer que los mercados funcionaran, traspasar a los consumidores a nivel residencial, a nivel industrial, las señales de precios de la tremenda escasez que estábamos enfrentando, una cosa muy abrupta, ¿ya? Se tomó la decisión de construir 2 terminales de gas natural licuado para recibir GNL, uno en la zona central para abastecer la ciudad de Santiago y además para abastecer plantas de generación a gas natural, y otro en la zona norte, ¿ya?, para abastecer las centrales a gas natural que existían en el norte, donde está la gran minería del cobre del país. ¿Ya? En segundo lugar, las centrales a gas natural que existían en el país en la crisis, ¿ya?, tuvieron que instalar quemadores duales. Por lo tanto, fueron centrales que fueron adecuadas para poder funcionar con gas natural, que era como habían sido fabricadas, pero también para poder funcionar con diésel, con petróleo, ¿ya? En cuarto lugar, ¿ya?, se inició una campaña muy fuerte para generar conciencia de la importancia de la eficiencia energética, ¿ya?, para generar conciencia, digamos, de que la energía era cara, había que cuidarla, ¿ya? Y esas fueron, yo diría, más o menos las medidas que se tomó en una situación de emergencia, sin tener que interrumpir el suministro eléctrico o el suministro de gas, ¿ya? Lo que siempre se le ha reconocido a Argentina en esta situación es que lo que ellos nunca cortaron, ¿ya?, fue el suministro de gas para poder satisfacer los consumos residenciales. O sea, siempre llegó, podríamos decir, una gotita de gas, que es lo que se necesitaba para el consumo residencial. ¿Ya? Toda esta situación de crisis energética que enfrentamos nos dejó, podríamos decir, con un sistema desadaptado, ¿ya?, por los próximos años. O sea, claramente quedamos en una situación con altos costos de energía, ¿ya?, que los íbamos a enfrentar por los próximos años y que había que resolverlo, ¿ya? Y esto se da en un ambiente donde además hay una creciente conciencia y, podríamos decir, rechazo de parte de la ciudadanía respecto de proyectos de centrales térmicas, por ejemplo, a carbón. Entonces las soluciones que habían a mano tampoco eran soluciones fáciles, ¿ya? O sea, en términos de cómo podíamos volver a una situación de régimen de largo plazo, ¿ya?
¿Qué es lo que ocurre a partir del año 2010, cuando ya se empieza a tratar de normalizar la situación, se empieza a tratar de salir de la situación de crisis que hubo que enfrentar, digamos, que podríamos decir tuvo su pic por ahí del año 2008? Bueno, primero, digamos, robustecer el sistema energético, o sea, aumentar la resiliencia del sistema energético chileno. Una de las primeras cosas que se impulsa, ¿ya?, es la interconexión de los dos grandes sistemas eléctricos en Chile, el SIC con el SIN, ¿no? Y eso fue una decisión, digamos, política y técnica, ¿no? Y es una interconexión que está en proceso de materializarse, o sea, está en construcción. Después de haber hecho todos los estudios, haber obtenido todas las autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto que está en caminos de concretarse, y se espera que la interconexión de los dos grandes sistemas eléctricos en Chile culmine hacia el año 2017-2018. En segundo lugar, a partir del año 2010 se toma la decisión de cerrar las brechas que quedaban respecto de seguridad energética a nivel nacional. En particular, la zona de Concepción, la ciudad de Concepción. ¿Ya? Santiago empezó a recibir gas natural importado cuando se construyó el terminal de GNL en Quintero, cerca de Santiago. Pero había, podríamos decir, un punto que todavía dependía de gas natural importado a Argentina, que era justamente la zona de Concepción. Al sur del país son más o menos 500 kilómetros al sur de Santiago. ¿Ya? Entonces, básicamente, construir un gasoducto para ir a Concepción, o en ese momento construir un nuevo terminal de GNL, era algo relativamente caro, que podía tomar tiempo, ¿ya? Y la situación de falta de gas en Argentina era algo creciente, por lo tanto se tomó la decisión de construir lo que se llamó un gasoducto virtual, donde se empezó a llevar gas natural a Concepción en camiones especiales, digamos, que permiten el transporte de GNL, ¿ya?, para abastecer de gas la ciudad y también la refinería de petróleo que la Empresa Nacional de Petróleo tenía en la ciudad de Concepción. Entonces, con ese gasoducto virtual que llamamos, se logró cerrar la brecha de seguridad energética que se enfrentaba en el sur del país, ¿ya? Y también se empuja una política de un fuerte impulso a las energías renovables, donde se establece una meta de 20% de energías renovables no convencionales hacia el año 2025. Como van las cosas en Chile con el desarrollo de energías renovables hoy día, energía solar, energía eólica, se estima que esa meta de 20% se podría incluso alcanzar el año 2018 o 2019, mucho antes de lo que se pensaba el año 2010-2011 cuando se empujó esta iniciativa, ¿ya? Y junto con todo lo anterior se abrió un diálogo muy fuerte, digamos, de trabajar juntos con Argentina, Bolivia y Perú en proyectos de colaboración energética, proyectos de integración energética. Al mismo tiempo, ya se avanzó en los diálogos a nivel de Alianza del Pacífico, a nivel de la Comunidad Andina, de una agenda de integración energética que ha contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho los estudios, digamos, para avanzar en esa línea. Y todo eso se hizo, ¿ya?, partiendo con un terremoto de 8.8 grados, esto que generó pérdidas de vida tremendamente lamentables, cerca de 500 personas fallecieron, y daños, digamos, en la infraestructura en general, infraestructura energética, que hubo que reconstruir junto con lo anterior, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy día? ¿Ya? Como había mencionado, ¿ya?, básicamente hoy día estamos esperando ya la puesta en operación de la interconexión SIC-SIN, ¿ya?, que se espera 2017-2018. ¿Ya? Estamos enfrentando una nueva realidad en lo que son los precios del petróleo y el gas natural, ¿ya?, donde podríamos decir que la preocupación que a nivel global teníamos a mediados de la década del 2000 respecto de que íbamos a enfrentar una gran escasez energética global, esa preocupación en cierta medida hoy día no es tal, ha desaparecido, incluso en un escenario donde ha habido un fuerte aumento en el consumo de energía primaria
a nivel global, ¿cierto? Y esta preocupación hoy podríamos decir que ha desaparecido en parte por innovación tecnológica que ha permitido obtener nuevos recursos, en el caso del shale oil, el shale gas, el presal en Brasil, ¿cierto? Entonces se enfrenta a una situación de una mayor abundancia de oferta energética hoy día de la que se pensaba a mediados de los años 2000, ¿ya? Y también eso plantea un nuevo desafío de cómo crear riqueza a partir de los recursos naturales para los países, ¿cierto? O sea, hay bastante, podríamos decir, inquietud respecto del precio del petróleo, el precio del gas, que ha generado situaciones bastante complejas en algunos países que son dependientes ya en la exportación de petróleo o gas, con problemas bastante serios en lo que son sus presupuestos, en su gasto fiscal, aumentos de deuda, lo cual eventualmente puede llevar a una situación de mayor efervescencia social si es que los países no son capaces de cumplir con las expectativas de la población, ¿ya? Y hoy día también enfrentamos esta fuerte disrupción de energías renovables, solar, eólica, las que de alguna manera empiezan a ser tremendamente competitivas respecto a las fuentes tradicionales, producto de sus mayores niveles de eficiencia, sus menores costos. Y finalmente, Chile, digamos, ha llegado a una situación donde ciertamente tenemos mucho camino todavía por avanzar, mucho interés en seguir avanzando en una agenda de integración energética, pero por lo menos estamos contentos de que estamos en un punto en el cual hemos empezado a exportar gas natural a Argentina usando los terminales de GNL que se construyeron en la década del 2000, y estamos exportando electricidad por el norte de Argentina, digamos, también, digamos, con líneas eléctricas o la línea eléctrica que se había construido a principios de los 2000. ¿Qué dice esto para la agenda de integración energética en América Latina? Es bueno que la preocupación por la seguridad energética a nivel nacional ciertamente disminuye, ¿ya? O sea, todos estos cambios tecnológicos, esta mayor oferta de fuentes de energía a nivel global, a nivel regional, hacen que la preocupación de seguridad energética disminuya. Y lo que es, yo creo que el principal motivo de esta conferencia, hay una tremenda oportunidad para crear riqueza y tomar ventajas de las complementariedades de los recursos que existen en la región. O sea, cuando uno mira los recursos disponibles a nivel regional, América Latina tiene una oportunidad enorme de tener una matriz energética de muy bajo costo, tremendamente renovable y que sea claramente un beneficio para la población. Y para terminar, el comentario ahí, ¿qué es importante? La confianza, ¿cierto? O sea, la confianza para poder dialogar es fundamental en esto, ¿ya? Y ahí hay un rol importante también para organismos internacionales como la CAF, el BID, el Banco Mundial, ¿cierto? Las Naciones Unidas, CEPAL, que de alguna manera son organismos que pueden aunar voluntades, ¿cierto? Pueden acercar posiciones, ¿no? Y si me dan un segundo, ¿no? Se ha escuchado mucho de la licitación eléctrica que tuvo lugar la semana pasada en Chile, ¿cierto? Donde se lograron precios de energía tremendamente bajos, precios de energía fotovoltaica con ofertas por debajo de los $30 por megawatt hora, ¿ya? O sea, tremendamente barato, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que yo veo que han llevado a esa licitación, digamos, tan barata? Bueno, primero tenemos un bajo crecimiento económico. O sea, Chile no está creciendo el 5,5 que crecía antes, está creciendo 1,5, 1,9. Entonces, lógicamente hay una demanda de energía proyectada más baja, lo cual hace que haya una mayor oferta relativa de proyectos. En segundo lugar, tenemos que la tecnología cambió, la tecnología es más barata, los precios de las energías renovables hoy día son mucho más baratas, valen menos de un tercio de lo que costaba en el año 2010 en el caso de la energía solar, ¿ya? Esto está acompañado de un bajo precio del petróleo, ¿ya? O sea, estamos hablando de $120 a $50 por barril. La interconexión del CICSINC
ha servido como un enabler, o sea, un habilitador para el desarrollo de proyectos de energías renovables. O sea, el que se hayan interconectado los dos sistemas eléctricos ha permitido que se cuente con la infraestructura que permite desarrollar estos proyectos de energía solar o proyectos eólicos, digamos, en alguna zona del país donde no había infraestructura para evacuar energía. Otro cambio importante, digamos, que es un cambio bastante más técnico, pero hace un par de semanas se aprobó una nueva ley de transmisión eléctrica en Chile, ¿ya? Y esa nueva ley de transmisión lo que hizo es que traspasó el 100% del costo de la transmisión a los usuarios finales, ¿ya? Históricamente los usuarios pagaban como el 30% del costo de la transmisión y el 70% era de cargo las generadoras. Y hoy día eso se va a pagar 100% por los usuarios, entonces eso también tiene un impacto en que las ofertas para energía a nivel de distribuidoras van a ser más baratas, ¿ya? También las licitaciones que se hicieron cambiaron las exigencias de garantías que tenían que presentar los oferentes. Entonces la autoridad redujo las garantías que tenían que poner sobre la mesa quienes participaban en las licitaciones eléctricas, ¿ya? Y también les redujo la exigencia de clasificación de riesgo de las empresas que participaban en estas licitaciones. Entonces, básicamente, en las últimas licitaciones que hemos visto desde el año pasado hasta la fecha, muchas empresas simplemente con un papel, podríamos decir, se han podido presentar a la licitación mostrando una boleta de garantía que han obtenido a un costo mucho más bajo de lo que se hacía hasta hace algunos años atrás, ¿ya? Otro elemento importante que se vio reflejado en la alta oferta de empresas es que desde el año 2010 las licencias ambientales tienen fecha de expiración, ¿ya? Son como un yogur, ¿cierto? O sea, expiran. Históricamente las licencias ambientales en Chile eran a perpetuidad, pero desde el año 2010 se cambió la ley y las licencias ambientales duran 5 años. Por lo tanto, estamos hoy día en un momento en el cual muchos proyectos que tenían licencias ambientales les están expirando. Entonces tenían una urgencia de salir y lograr colocar su proyecto, porque si no tienen que hacer nuevamente todo el estudio de impacto ambiental, lo cual puede ser costoso, ¿ya? Y también la indexación de precios se hizo para favorecer, digamos, a las energías renovables en contra de lo que son el gas natural, ¿ya? Entonces, finalmente, podemos decir que respecto a la última licitación hay cierto grado de preocupación respecto de si estos proyectos se van a materializar finalmente, ¿ya? Y podríamos terminar en una situación en los próximos años con contratos para distribuidoras con precios muy bajos, pero con un sistema con costos marginales tremendamente elevados, lo cual claramente va a llevar a quiebras de empresas que ofrecieron vender energía muy barata y eventualmente tienen que pagarse, que tienen que comprar esa energía a precios tremendamente altos. Y algo que es importante mencionar, ¿ya? Yo creo que es muy importante mencionar en general para el mundo energético, es que los riesgos no desaparecen en los sistemas. El riesgo no desaparece, en el mejor de los casos se transfiere, ¿ya? Y con el diseño que se hizo de las licitaciones eléctricas, en las últimas licitaciones, lo que se hizo es que se transfirió el riesgo. Se transfirió el riesgo desde los desarrolladores del proyecto al sistema. Entonces el sistema va a tener que asumir ese mayor riesgo en forma conjunta si es que estos proyectos que se comprometieron a entregar energía finalmente no se materializan. Así que eso es lo que tenía para comentar respecto de temas de integración energética, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar una etapa de preguntas, que aquí me están apurando, ¿ya? Me van a tirar por la ventana para abajo si nos extendemos mucho. Así que, ¿quién tiene alguna pregunta? Por favor, levanten la mano con toda confianza. Boa tarde. Délio Galvão, da construtora Aldebrecht. Eu tenho experiência em construção de hidrelétrica, mas tenho pouco conhecimento sobre a questão regulatória. E me chamou a atenção aqui na apresentação do professor Nivaldi, quando ele se referiu à questão de que o regulatório aqui no Brasil é muito baseado em garantia física das usinas hidrelétricas, né?
Então, eu queria fazer uma pergunta à doutora Solange, com relação à opinião dela quanto a uma usina hidrelétrica de fronteira ou binacional, se poderia definir um marco regulatório dividindo a energia entre ter um regulatório específico para um país e outro regulatório para outro país, mesmo até que fosse a mesma companhia, a mesma concessionária que pudesse assim, gerir o projeto. A pergunta é bem simples, né? Mas olha só, acho que no nosso entendimento, nós já temos uma referência no Brasil sobre o tratamento de usina de fronteira que o marca é Itaipu. E Itaipu se equipara às demais usinas no que diz respeito à forma de negociação e justamente atribuição de garantia física também. E com os riscos inerentes a Itaipu, que inclusive hoje o risco hidrológico foi atribuído às distribuidoras de energia elétrica, né? Então, particularmente, acredito que estabelecer uma distinção e um tratamento aí diferenciado ou até um benefício para viabilizar um determinado empreendimento, uma usina de fronteira, talvez seria factível por um determinado período, como por exemplo, hoje, em termos de incentivo para as eólicas ou para solar, que tem desconto na TUSD, na TUST, etc. Mas acredito que seria bastante discutido, principalmente em termos legais, em termos de equiparação, igualdade, isonomia, né, com os demais geradores, que atuariam no país e que teriam um benefício na negociação da energia, né, um privilégio, vamos dizer assim. Então, seria algo para se discutir aí profundamente. E uma última pergunta. Boa tarde, obrigado. Eu sou Tauan, eu sou professor da PUC-Rio e pesquisador da COP-FRJ, e também queria direcionar a pergunta para a Solange, que se refere no Tratado de Itaipu, que, ainda que tivesse sido assinado nos anos 70, um contexto de ditadura, seja no Brasil, seja no Paraguai, havia, inclusive no acordo mesmo, ciente de que, independentemente de particularidades em ambos os países, o projeto seguiria adiante. E aí, considerando o contexto atual, enfim, não apenas do Brasil, mas em especial do Cone Sul, eu queria saber, enfim, até onde a política externa brasileira, que vem se afastando, né, de uma tradição de pelo menos 15 anos, dos países vizinhos, até onde isso vem chamando a atenção e, enfim, colocando questionamentos e, em última instância, mais um desafio ao desenvolvimento da integração energética na América do Sul. Obrigado. Bem, eu acredito que seja um desafio não só do Brasil, mas de todos os demais países. Justamente pelo que nós observamos, ao mesmo tempo em que há uma convergência de interesses de integração pela sinergia e pelos benefícios, há uma diferença, às vezes, em termos de objetivos, como foi colocado hoje sobre Itaipu, né? O interesse rentista do Paraguai versus o interesse energético do Brasil. Agora, de fato, eu acho que a questão é estruturar e ver as oportunidades e as possibilidades e, principalmente, precificar os benefícios, que é isso que talvez não esteja sendo feito, não sei se de maneira adequada ou não, como com a Bolívia, o que foi falado aqui, né? Então, a partir desse momento e a partir da constatação da necessidade de atendimento de uma demanda aí definida, a curto e longo prazo, eu acho que a necessidade é que vai impor, né, a solução, que é o que também a gente falou aqui. Agora, infelizmente, no Brasil isso acontece, às vezes a gente demora muito para trazer a solução. E quando ela vem um pouco distorcida. E a gente tem vários exemplos no Brasil e no setor elétrico, né? Nos demais países, talvez eu não possa falar, mas acredito que a necessidade vai impor, sim, a solução, a melhor solução, né?
E até complementando a pergunta anterior, só para deixar claro, da usina de fronteira, o que talvez possa ser colocado, mas aí é o que foi colocado para o Brasil, que foi uma empresa pública, né, binacional, com tarifa fixada, com cota fixada, tarifa específica. É diferente se for a implantação, talvez, de uma usina por uma empresa privada. Então, só queria fazer essa consideração também, que eu esqueci de falar anteriormente. Tá? Espero ter respondido. Ya, muchas gracias, Solange. Muchas gracias a nuestros expositores. Aprovechamos de agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, GESEL, la Universidad Federal de Río de Janeiro, ECLA, por la oportunidad, digamos, de estar acá presentando, digamos, sobre temas de integración en América Latina que nos interesan a todos, ¿ya? Y los dejamos con el segundo panel de la tarde. Así que muchas gracias.